subsídios. Lições Bíblicas Adultos. Glórias ao nome do Senhor nosso Deus. Eu quero nesta oportunidade complementá-los com a paz do Senhor Jesus e dizer a vocês que estou muito grato pela vida de cada um dos inscritos. Estamos aqui nesta oportunidade para o programa, mais um programa do canal Rascunho DBD. Nesta oportunidade estaremos comentando a lição de número 4 da classe dos adultos. Estamos estudando um assunto muito pertinente, no caso, teontologia, essa matéria. Vamos estar estudando sobre a Trindade, uma doutrina bíblica, puramente bíblica, que ao longo dos anos, dos tempos, tem dado o que falar para os unicistas, os trinitaristas. O que é unicista, o que é trinitário e o que é trindade. Estas questões, estas e outras perguntas responderemos aqui. É três Deus? Um Deus em três pessoas distintas? Como surgiu a Trindade? De onde se originou? O que a Bíblia diz a respeito? Estas e outras perguntas responderemos aqui no canal Rascunho da IBD. Nesta oportunidade nós vamos quero apresentar aqui algumas obras que consultamos, né? Diga-se de passagem, a começar desse livrinho, é importante, né? Por que devo crer na Trindade? De Robert Bowman Jr., né? Da extinta editora Candeia, né? Outro material que também pesquisamos é este material aqui, que eu já vou apresentar para vocês, né? Já vou apresentar agora. Teologia Sistemática, da Stanley Orton, ou de Norman Geisler, aliás, né? Volume 1. Na verdade só tem 2 volumes, lançado pela CPAD, né? Também esse aqui, que o comentarista bebeu muito da fonte desse material. Também usei esse material aqui, certo, de Walter Brunelli. Também usei este material, que é fundamental, interessante, e usei esse material para entender um pouco mais as terminologias, tá certo? Enciclopédia de Apologética, de Norman Geisler, né? Resposta aos críticos da fé cristã, um livraço, não é? Um livraço de fato, é um calhamaço, mas muito interessante, tem respostas aqui para as questões que estamos buscando, tá certo? Estas e outras elucidações estaremos trazendo aqui agora no canal Rascunho da IBD, tá certo? Vamos para a aula propriamente dita. Nós temos aqui a aula de número 3, estamos estudando em defesa da fé cristã, está aqui a nossa lição, tá certo? Então, observando em defesa da fé cristã, vamos estar estudando a lição de número 5, né? Tá aqui, lição de número 4, aliás, Deus é triuno, né? Tem triuno, trinitário e unicistas e outros tipos de segmentos que vamos trazer também, elucidando aqui agora, tá certo? Vamos lá para a nossa aula, sem muita delonga, vamos trabalhar, tá certo? Vamos lá. O que é, dentro desse contexto, Trindade? Vamos entender um pouco como isso se deu, o que significa isso, a unidade e a Trindade de Deus, tá certo? Unidade, não há 2 deuses ou mais deuses. Simplicidade, não há 2 ou mais partes em Deus. Trindade, há 3 pessoas no único Deus, tá certo? Definindo a Trindade propriamente dito, Deus é uma unidade, uma ciência, uma essência divina, extinto em 3 pessoas na divindade, tá certo? Sendo que 3 Deus, sendo essas 3 Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Ou seja, a palavra Trindade não se encontra na Bíblia, fato, tá certo? E todas as obras que vamos encontrar dentro da apologética vai tentar refutar um grupo chamado Testemunho de Jeová, tá certo? Outro ponto importante é que num livro
de apoio, o comentarista já sai falando isso aí, tá certo? Nós temos os credos que foi aprovado dentro dos concílios, essa crença, né? E temos também quem foi a primeira pessoa a cunhar esse termo Trindade, tá certo? O credo de Atanásio diz assim: adoramos um Deus em Trindade, e a Trindade em unidade, sem confundir as pessoas, sem separar a substância. O credo atanasiano. Cada um das três pessoas da Trindade é Deus, sendo igual em autoridade, em glória e poder. Cada um é igual às outras, merecendo o mesmo culto, a mesma devoção e a mesma confiança e fé. Isto é a definição da Trindade, tá certo? No comentário, na Enciclopédia Apologética, o termo Trindade significa triunidade. Deus não é uma unidade simples. A pluralidade em sua unidade, ou seja, a Trindade é um dos grandes mistérios, né, da fé cristã, e ao contrário da antinomia, por exemplo, de Kant, nós vamos ver o paradoxo, que é contradição lógica, né? A Trindade vai além da razão, não é? Como eu sempre digo, a Trindade não existe, a Trindade é. Assim como Deus não existe, Deus é. Se existe, teve alguém que criou para ser existente, mas Deus é autoexistente, logo Ele é santo, é bom, é justo, é maravilhoso, é tudo no sentido de bondade e tudo no quesito de justiça. Não há nenhuma probabilidade de haver erro nisso, tá certo? Muito bem, baseado nessa questão, a Trindade é conhecida apenas pela revelação divina, portanto não é assunto de teologia natural, mas da revelação, chamada de revelação especial, né? A base dessa questão, a palavra Trindade, não aparece na Bíblia, como eu já disse. Seu conceito é claramente ensinado nas Escrituras. A lógica da Trindade é simples. Como eu disse, que a Trindade tem essa simplicidade, né? Logo no início, né? Então, há um Deus, há três pessoas distintas que são Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Um Deus, o ensinamento central do judaísmo, chamado de Shema, afirma: ouça, ó Israel, o Senhor é o nosso Deus, é o único Deus. Deuteronômio, capítulo número 6, versículo 4. Quando perguntaram a Jesus, de todo o ensinamento, qual era o mais importante, ele deu a resposta citando o Shema, capítulo 12 de Marcos, versículo de número 29. Apesar dos ensinamentos sobre a divindade de Cristo, em Colossenses 2, verso 9. Quem nega a Trindade, nega a divindade, não tem como, né? E baseado nessas questões, nós vamos encontrar, o apóstolo diz que, enfaticamente, que há um único Deus, o Pai, por meio de quem vieram todas as coisas, por meio de quem, né? No princípio ao fim, as Escrituras falam em um só Deus. Considera-se que todos os outros deuses falsos, conforme está escrito em Êxodo capítulo 20, versículo 3, lá no Decálogo, e 1 Coríntios capítulo 8, versículos 5 e 6, né? Então a Bíblia, ela também reconhece aí a pluralidade de pessoas em Deus, né? Apesar da Trindade não ser explícita no Antigo Testamento, como também no Novo, né? Há passagens em que membros da Trindade são distinguidos, às vezes nos falam um com outros. Vamos ver isso em Salmos, verso de número 1, né? O Pai é Deus, em toda a Bíblia ele é chamado de Pai. Jesus ensinou seus discípulos a orar, Pai Nosso. Deus é Pai Celeste, não é? Mateus capítulo 6, verso 32. O Pai dos Espíritos. Deus como é um objeto de adoração. Jesus disse à mulher samaritana, no entanto, está chegando, esta é a hora de quem de fato já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão em Pai, em Espírito e em verdade. Esses adoradores do Pai que o Pai procura. Ou seja, Deus não é só chamado de nosso Pai. Várias vezes também ele é chamado de o Pai. Vamos ver isso em Romanos
ou em João 5, versículo 45, João 6, versículo 27, né? Ele é chamado de o Pai. Então é também chamado de Deus e Pai. Paulo, ele declara que há um único Deus, que é o único Deus, o Pai. Além disso, Deus é mencionado como Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos ver isso em Romanos capítulo 15, no seu verso de número 6, tá? Na verdade, o Pai e o Filho geralmente estão relacionados pelos termos do mesmo nome, né? O Filho, eu estou falando do Pai, agora o Filho. O Filho é Deus. A divindade de Cristo é tratada na sessão em que vamos observar, tem uma observação sobre a Trindade, mais exatamente no texto, quando vamos ver Cristo, a divindade de Cristo, né? Então esse resumo, esse contexto, Jesus afirmou ser Deus, dentro do transcrito Yahvé. Em algumas versões nós vamos ver Jeová, ou Yahvé, ou Jeová, era o nome especial de Deus revelado a Moisés em Gênesis 3, ou em Êxodo capítulo 3, no seu versículo 14, tá certo? Quando Deus disse, eu sou o que sou, João 5, versículo 58, Jesus declara, antes de Abraão nasci, eu sou, né? Essa declaração reivindica não só a existência antes de Abraão, mas a igualdade. Eu sou em Êxodo capítulo 3, versículo 14. Então os judeus volta de Jesus, a volta de Jesus antecederam claramente que ele queria dizer e pegaram pedras para matá-lo por blasfêmia, né? Marcos capítulo de número 14, verso 62, João 8, versículo 58, João capítulo 10, versículo 30. Então, temos que entender isso aí. Jesus também disse que é o primeiro e o último. Então, o próprio Jesus quem disse. Então, não tem como fugir desses textos. Os sectários, os unicistas, vão fazer o que com esse texto? Então, é porque não entende realmente a Trindade. Então, precisa entender que o contexto de Deus, do ser de Deus, né, está intrínseco entre o ser dos demais, tanto o Pai quanto o Filho. O Filho, Deus, não é o Pai. Não, Deus ou Pai. O Pai, ou melhor, não é o Filho não é o Pai, o Espírito Santo não é o Pai não é o Espírito Santo, mas eles têm poder, glória e majestade. Jesus aceitou a glória de Deus. Isaías escreve, eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois não darei a outra, nem a minha honra às imagens de escultura. 42 de Isaías, versículo 8. E assim diz o Senhor Jeová, eu sou o primeiro, o último, além de mim não há outro. Semelhantemente, Jesus orou, e rogo ao Pai, glorifica-me a ti, como a glória que eu tinha contigo, antes que o mundo existisse. Né? João 17, versículo número 5. Então Jesus é sim Deus, tá? Tem poder, glória e majestade. E no Novo Testamento proíbe essa adoração de alguns além de Deus. Jesus aceitou a adoração em Mateus 8, versículo 2, Mateus 14, versículo 33, Mateus capítulo 15, no seu verso de número 25, Mateus capítulo 20, versículo 20, Mateus 28, 17, Marcos capítulo 5, verso de número 6. Então tem uma infinidade de textos. Os discípulos também atribuíram o título a ele, que é reservado do Antigo Testamento, chamado de primeiro e último. Apocalipse capítulo 1, verso 17, Apocalipse 2, versículo 8 e Apocalipse 22, verso 13. Então, a verdadeira luz, a rocha ou pedra, tudo isso Jesus está contido ali. O marido, né, conforme está escrito, o supremo pastor, o grande pastor. Então eles atribuem a Jesus a atividade divina na criação, como redenção, perdão, julgamento, né, e assim sucessivamente. Então não tem como fugir. O Espírito, eu estou trabalhando as três pessoas, né?
Eu já falei do Pai, falei de Jesus e agora falando um pouco do Espírito Santo. O Espírito Santo também é chamado de Deus. Em Atos, capítulo 5, verso de número 3 e 4. Ele possui atributos da divindade, tais como onipresença, onisciência e onipotência. Ele aparece associado a Deus Pai na criação, está envolvido com outros membros da Trindade na redenção, conforme vamos ver em João 3, versículos 5 e 6, Romanos 8, versículo 9 a 17 e Romanos 17, versículo 27 também. E Tito, capítulo de número 3, versículos 5 a 7. Então está associado também aos membros da Trindade sob o nome de Deus. Finalmente, o Espírito Santo aparece junto com o Pai e o Filho nas bênçãos, né? Vamos ver isso em 2 Coríntios 13, né? Que nos diz assim o texto que fala da bênção apostólica, que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos vós. Então os três aparecem unidos ali e é a bênção apostólica, né? Além de possuir divindade, o Espírito Santo também tem personalidade diferenciada, né? O fato de uma pessoa distinta fica claro, pois a Escritura refere-se a ele como pronomes pessoais, segundo vamos ver em João 14, versículo 26, João 16, versículo 13. Segundo, primeiro, ele tem nome, é divino. Segundo, ele faz as coisas que só pessoas podem fazer em si. Então, como pessoa, ele convence do pecado, ele entristece com o pecado e, finalmente, o Espírito Santo tem intelecto, tem vontade e sentimento. O Espírito Santo tem intelecto, tem vontade e sentimento. Então, como vamos surgir desses textos? Uma infinidade de textos, Efésios 4, versículo 30, 1 Coríntios 2, versículo 10 e 11, 1 Coríntios 12, versículo 11, João 16, versículo de número 7 e 8, não tem como fugir desses fatos. Então, o fato de três membros da Trindade serem pessoas distintas, fica claro que cada um é mencionado de forma diferente. O Filho orou ao Pai, João 17, no batismo do Filho, o Pai falou do céu a respeito do Filho. Este é o meu Filho amado em quem tenho prazer. E, na verdade, o Espírito Santo estava presente ao mesmo tempo. Então, revelou tudo e dizendo que é coexistente. Então, além disso, o fato deles terem títulos, né, separado, o Pai, Filho e Espírito Santo, indica que não são apenas as mesmas pessoas, que não são a mesma pessoa. Ademais, cada membro da Trindade tem funções especiais que ajudam a identificá-los, por exemplo, como o Pai planejou a salvação, o Filho consumou a salvação na cruz e na ressurreição. Já o Espírito Santo aplica a vida na vida dos crentes. O Filho se submete ao Pai, o Espírito Santo glorifica o Filho. Então eles estão sempre nas ações interligadas. Então a defesa filosófica da Trindade temos que fazer. Então a Trindade ela pode não ser provada na razão humana, só é conhecida porque é apresentada pela revelação especial na Bíblia. No entanto, só porque ultrapassa a razão não significa que vá contra a razão, né? Então, porque é um mistério. Então, ela não é irracional ou contraditória, como muitos críticos acreditam. A lógica da Trindade, dentro da lei filosófica, por exemplo, da não contradição, nos informa que algo não pode ser verdadeiro ou falso ao mesmo tempo. O mesmo sentido a essa lei fundamental de todo o pensamento racional é a doutrina da Trindade, não a viola. Ou seja, isso porque isso pode ser demonstrado afirmando antes de mais nada, que a Trindade não é a Trindade, afirmando que a Trindade não é. A Trindade não é a crença de Deus em três pessoas, é apenas uma pessoa ao mesmo tempo e ao mesmo sentido. Então seria uma contradição isso, né? Pelo contrário, é a crença que há três pessoas em uma natureza. Então isso pode ser um mistério, mas não é uma contradição. Isso pode ultrapassar a capacidade de compreender completamente, mas não vai contra a capacidade de aprender
de forma coerente. Além disso, a Trindade não é a crença de que há 3 naturezas, uma natureza, ou 3 naturezas, 3 essências. Ou seja, é uma essência. Isso seria contradição. Pelo contrário, o cristão afirma que há 3 pessoas em uma essência. Isso não é contradição, porque faz uma distinção entre pessoas e essência, ok? Então, entendendo isso, acredito que já dá para a gente continuar aqui. É um assunto vasto, o assunto da Trindade não é um assunto curto, pelo contrário, é um assunto vasto, onde podemos assim tirar proveito significativo. No livro chamado Conhecimento que Conduz à Vida Eterna, da Sociedade Torre de Vigia, lá de Cesário Lage, publicado em 1995, na página 20, 31 e 22, eu tenho aqui essa refutação, aqui, ó, refutando, de David Reed. As testemunhas de Jeová são refutadas versículo por versículo, da editora Juerp, né? Tem outros materiais aqui onde podemos refutá-los, né? Então vamos ver. Os teólogos de Torre de Vigia, como frase, o fato da Trindade não aparecer na Bíblia, revelam uma ignorância abissal, né? Ou têm consciência de que estão fazendo narrativa de persuadir seus leitores como uma doutrina estranha às Escrituras. Isso porque é necessário distinguir entre a Trindade, a doutrina da Trindade, e a Trindade em si mesma, bem como esclareceu Robert Letton, né? Desde a eternidade, Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Então essa verdade está em toda a Bíblia, mas a igreja precisou recorrer a conceitos mais elaborados para responder às ideias equivocadas, numa linguagem mais extensa, né, para expressar a realidade que Deus revelará. Então acrescenta Letton, né? Robert Letton. A tradição cristã acredita e ensina que tem fundamentos bíblicos e pensamentos trinitários, né, que apresentamos aí e permeia em toda a Bíblia, né? Essa base vem sendo mostrada pelos teólogos cristãos desde o período patrístico. No entanto, os líderes das Testemunhas de Jeová fazem nada mais e nada menos do que pensar as Escrituras e acolar e buscar em diversas tradições palavras que apareçam favorecer suas crenças e práticas que consideram os exegeses sem priorizar a linguagem original das Escrituras. Sua teologia é uma concha de retalho, claro. Muitos picados, né? Como a Bíblia apresenta a Trindade? A Trindade, como eu já disse, é uma doutrina sólida, tem sólidos fundamentos bíblicos, né? E mesmo sem conhecer essa terminologia cristã do período apostólico, por exemplo, reconhecia essa verdade. Essa doutrina está implícita no Antigo Testamento, porque há uma declaração que indica claramente a pluralidade na unidade. No princípio criou Deus os céus e a terra. O nome que aparece nessa frase é Elohim, Deus no plural. Há 3 diferentes palavras hebraicas no Antigo Testamento para Deus: Eloá e Elohim. Eloá e Elohim. Já na Septuaginta nós vamos observar que emprega o termo Theos, que é Deus, para esses 3 vocábulos. Então o nome Eloá é a forma expandida de El e Elohim. É o plural, e Elohim é o plural de Eloá, ou seja, a palavra Eloá, Deus em seu plural. Elohim é aparentemente uma forma expandida de El. Esse é plural, conhecido como pluralis excellentia, né? Ou majestatis, ou seja, um plural de excelência ou majestático, né? Segundo o comentarista Risch, né? O Harschen, né? Então, o plural da majestade não significa haver mais de uma pessoa. Gênesis Skonik afirma que, para alguns eruditos, é uma ideia abstrata e de intensidade. No livro de Gênesis, tal pensamento, a ideia abstrata ou de intensidade, pode ser lógica e considerada isoladamente, pois os relatos na própria escritura dos judeus parecem não favorecer consistência
para essa interpretação. Isso é manifesto mais adiante, quando vamos ver na narrativa do Gênesis. Deus também, e também Deus façamos o homem, nossa imagem conforme a semelhança. O texto sagrado revela que Javé é distinto de Yavé, pois quem Yavé falava na criação, com quem que ele falava? Então o Senhor Deus disse: eis que o homem se tornou uma só, um como nós. Outro texto. Então, conhecedor do bem e do mal. Com quem Deus estava falando? Não é? Essa pericoses, ou pericorese, é a união íntima, intrinitariana, entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É chamado de pericorese, né? Ou seja, a habitação das pessoas da Trindade, uma na outra, né? E o João Damasceno escreveu assim: existe uma permanência e uma habitação de uma hipótese em outras, porque as hipóteses divinas são contínuas e indivisíveis umas das outras, têm compenetração sem confusão de umas na outra, ou seja, não contraídas nem confundidas, senão como a quem se contenha umas às outras. Então, com efeito, o Filho está no Pai, no Espírito, e no Espírito no Pai e no Filho. Então, o Filho, o Pai no Filho e o Filho no Espírito, produzindo numa fusão, não produzindo uma fusão de mescla, nem confusão, tá certo? Jesus fala desse relacionamento antes que o mundo existisse, João 17 e tal, diz assim, e no outro momento ele diz assim a Filipe: se você não crê que eu estou no Pai e o que está em mim, e o Pai está em mim, João 14, verso 10. Então o Espírito está nessa trindade, cada pessoa está nas outras, uma, e cada uma se dá de duas outras formas, ou seja, em relação à base da afirmação, né, de que toda a ação da pessoa da Trindade, as três pessoas estão presentes. Nesse conceito permite a manutenção da individualidade das três pessoas. As personagens H e Ismael, lá Israel, a sarça ardente de Sinai, são evidência de que Yavé, distinto de Javé, ou seja, Deus sagrado, afirma que o anjo Javé apareceu a H, serva de Sarai. Então, o anjo do Senhor lhe disse, o anjo do Senhor disse também, mas o final do versículo diz que o Senhor ouviu o grito e a aflição do menino. No versículo 13, reitera tudo isso. Então H deu ao Senhor que lhe havia falado com ela, e o nome Tu és Deus que vê. Então o anjo de Jeová é identificado como o próprio Jeová, certo? Ou Javé, Yavé. Nós vamos ver outras partes do Antigo Testamento, por exemplo, como na sarça do Sinai, o mesmo anjo de Javé aparece a Moisés. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu, mas o versículo 5 e 6 de 4 a 6 de Êxodo 3, não é? revelam que o anjo é o próprio Deus. Quando o Senhor viu que se aproximava para ver Deus no meio da sarça, chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou dizendo: não se aproxime, tire a sandália dos pés, porque o lugar que você está é terra santa. Disse mais o Senhor: eu sou o Deus de teu pai, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, né? Moisés escondeu o rosto que teve medo de olhar para Deus, e poderia mencionar outros exemplos aí, como o anúncio do Sansão, por exemplo, e assim sucessivamente. Então tem esse contexto aí, tá certo? Já observando toda essa questão que nós trouxemos sobre a Trindade, né, e todas essas afirmações contundentes e irrevogáveis, existem os ataques que é feito à Trindade, tá? Por exemplo, a Trindade é um centro do cristianismo ortodoxo, porém muitos críticos, judeus, muçulmanos, principalmente, alegam que ele é incoerente e contraditório. Os cristãos ortodoxos insistem que o ensinamento de Deus é uma essência em três personalidades, é complexo, mas não contraditório. Então essa questão, ela é central: a divindade de Cristo, a divindade do Espírito e a divindade de Deus, uma doutrina inseparável da Trindade, em que a pessoa aceita o ensinamento bíblico sobre a divindade de Cristo, a pluralidade na Trindade, que foi reconhecida, por outro lado,
a doutrina da Trindade é aceita a divindade de Cristo é um pacote, é uma parte do pacote, e é claro, ou que monoteísta rígido, como o islâmico, tais como muçulmanos, judeus, ortodoxos, rejeitam a divindade de Cristo e a Trindade como negação da unidade de Deus absoluta. Então, se vamos ver cada um aqui na má interpretação islâmica, né, vamos ver também a má interpretação judaica, tá? Então, como eu disse, é um assunto vasto, que não termina em um vídeo de 30 minutos, não tem como, tá certo? Muito bem, estamos aqui usando a nossa lição propriamente dita e usando toda um pouco das ferramentas que temos, né? Um pouco das ferramentas que temos com base nessa questão. A pura realidade insinua a unidade, né? Deus é pura realidade, sem potencialidade, seja de um tipo que for, o poder de duas ou mais realidades, pois a potencialidade é o princípio de diferenciar. Uma coisa não pode definir a outra, ou seja, mesmo que seja um tipo diferente de ser, os dois seres de pura realidade não são de tipos diferentes. Ponto. Né? A infinidade insinua a unidade, a perfeição absoluta insinua a unidade, né? E o universo aplica que essa unidade ela é existente. O próprio universo já é totalmente marcado por isso. As bases históricas dessa unidade, nós vamos ver os pais da igreja: Justino Marte, Irineu de Leão, Clemente de Alexandria, Tertuliano, que foi quem cunhou o termo, não é? Trindade, e assim sucessivamente. Então, Hipólito, Orígenes. Então, os pais medievais também falaram sobre essa unidade, a saber, Agostinho de Hipona, Anselmo de Cantuária, Tomás de Aquino, Martinho Lutero, João Calvino, que são os pais da Reforma Protestante. Então, será que esses homens estão errados? Será que esses homens estão... essas pessoas que viveram essa realidade? Então, a Trindade é assim como Deus é. Bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. Na nossa revista nós temos tópico 1, a Bíblia apresenta a Santíssima Trindade. Tópico de número 2, as heresias contra a Trindade. Nós temos o unicismo, não é? Nós temos o conceito de um Deus trino de Stanley Orton, uma perspectiva pentecostal, que é esse livro aqui que eu estava apresentando agora há pouco. Quer ver? Aqui, ó, nas páginas 162, página 163, nós vamos encontrar esta observação coesa, não é? Ela é coesa dentro desta questão. Então, eu fiz até a separação aqui, ó. Tá aqui esse material, né? O Pai é incriado, o Filho é incriado, o Espírito Santo é incriado, o Pai é incomensurável, o Filho é incomensurável, o Espírito Santo é incomensurável. O Pai é eterno, o Filho é eterno, o Espírito Santo é eterno. E mesmo assim, não são três eternos, é um eterno só. Não é? Ou seja, a Trindade é um mistério, é a aceitação reverente, a aceitação referente do que não é revelação nas Sagradas Escrituras. Faz-se necessário, antes de se perguntar a respeito da sua natureza, a glória ilimitada de Deus, que deve ser de uma forma que nos conscientize a respeito dessa insignificância em contraste com aquela que é sublime e exaltada. Então, nosso reconhecimento do mistério de Deus, especialmente da Trindade, exige que abandonasse a razão, ou seja, nada, existe que abandonar a razão? Nada disso. A Bíblia, de fato, é um mistério, mas o cristianismo, como religião revelada, centraliza-se na revelação da palavra. Bendito seja o nome do Senhor. No Antigo Testamento, nós vamos ver Zacarias pautando isso. Ele lança luz sobre esse assunto, onde fala que o nome de Deus a respeito da crucificação do Messias também. Né, nós vamos ver outros no Antigo Testamento trazer essa pluralidade e assim sucessivamente. Então eu vou ficar por aqui, senão o vídeo fica muito grande. Na verdade é um assunto vasto. Nós temos a história da Trindade, Irineu contra os gnósticos, nós temos Tertuliano contra as praxes daqueles dias, era um bispo pentecostal de Cartago, conhecido assim, não é?
e assim sucessivamente. Então, hoje tem gente que não sabe de nada, não conhece de nada e quer contestar aquilo que está explícito na Bíblia, a palavra de Deus. Terceiro, nós temos o unicismo, uma heresia antiga na atualidade, né? Temos alguns segmentos, alguns movimentos pentecostais que são unicistas e ensinam a respeito de um Deus diferente, de forma sutil, por meio de música. Esses unicistas ensinam aqui sobre Deus, doutrinário sobre Deus, e assim sucessivamente. Então, temos cuidado. Unicismo, uniteralismo e triteísmo. Então, negamos o unicismo sabelinista, o moderno, que seja o Pai, Filho e Espírito Santo, sejam três modos, da mesma forma que a pessoa divina. Então, por essa, eu estou na lição aqui, por esta, está escrito em três pessoas distintas. Negamos também o unitarismo, que por essa doutrina afirma que somente o Pai é Deus, negando a divindade de Cristo e do Espírito Santo. E também negamos o triteísmo que é três deuses. Isso não procede, tá? Então, já respondendo aqui a nossa questão que fizemos no início do vídeo. Isso está na nossa base de declaração de fé, na página 41, não é? Temos aqui a confissão de fé das Assembleias de Deus, tá certo? Deus abençoe a todos. Canal Rascunho DVD ensinando para transformar vidas. Se você gostou desse vídeo, se você está passando aqui pela primeira vez e gostou do nosso trabalho, deixe seu like, faça suas perguntas, questione. Estamos aqui para lhe auxiliar. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal para que possamos levar a palavra de Deus mais longe. Se você já é inscrito, deixe o seu like, deixe o seu comentário para que possamos estar interagindo sobre a temática. Deus abençoe a todos. Canal Rascunho DVD ensinando para transformar vidas.